Bom, vamos mergulhar direto nisso. Hoje a gente vai embarcar em uma jornada visual bem imersiva, elaborada pelo pessoal do Caminhos do Encanto. Pensa bem, para quem vive o ritmo carioca, o dia a dia pede, quase que implora por um escape real. Um escape profundo, sabe? Bem longe daquela agitação toda da metrópole. O nosso objetivo aqui é entender a anatomia de um verdadeiro refúgio. E olha, não estamos falando de uma simples viagem de fim de semana, mas da busca por uma pausa genuína. Onde o tempo respira e a terra conta suas histórias. Essa frase diz muito, né? Logo de cara a gente precisa entender que esse destino não é só um pontinho no mapa. É quase como um portal focado puramente em desacelerar e preservar nossa história brasileira. O silêncio da natureza preservada ali é literalmente um convite recusável para baixar a guarda e voltar para um ritmo que a gente quase esqueceu que existe. Parte 1. O caos e o refúgio. O grande X da questão na nossa análise hoje é justamente esse contraste enorme. Imagina só, de um lado, a experiência exaustiva da cidade grande, especialmente aquele caos moderno do Rio de Janeiro, a gente conhece bem. O asfalto derretendo, aquele excesso de estímulos visuais com letreiros e neon, buzina buzinando na orelha o tempo todo e aquela pressa que não acaba nunca. É uma sobrecarga sensorial absurda. Agora, do outro lado, o nosso antídoto, que está lá, intacto há 300 anos. Pedras seculares, o calorzinho de um fogão a lenha, o canto dos pássaros substituindo o trânsito pesado e, claro, o maior luxo moderno de todos, o tempo. A paz do campo não é só uma ideia abstrata aqui, é uma infraestrutura física projetada para a gente realmente descansar. E sabe o que é mais interessante? Chegar nessa fachada colonial lindíssima da Fazenda Coqueiros é mais simples do que parece. Apesar de ser um mundo completamente à parte, o acesso é super tranquilo, dá perfeitamente para deixar o caos para trás numa manhã qualquer. O roteiro de imersão mostra pontos de partida super convenientes saindo do Rio. Tem embarque começando cedinho, lá pelas 6h45 da manhã, no Hotel Windsor Guanabara, na Presidente Vargas, sabe? Com umas paradinhas estratégicas até chegar nesse paraíso, que fica a umas 5 horinhas de distância. É a transição perfeita do concreto para essa quietude toda verde. Parte 2. História na Estrada Real. A autenticidade desse lugar não é aquele charme inventado ontem, não. Vem de raízes super profundas, brutas e sem essa de romantizar o passado. As paredes dessa fazenda viram e absorveram muita coisa. Lá no século XVIII, o local começou como uma parada estratégica na famosa Estrada Real, bem na época do ciclo do ouro. Avançando por século XIX, entrou no ciclo do café. E sim, inegavelmente isso carrega toda aquela história densa e muito complexa da escravidão no nosso país. As fontes deixam muito claro que a fazenda não tenta esconder esse passado. Pelo contrário, ela encara isso de frente, servindo como um espaço vivo de memória. E hoje? Bom, hoje o que define o lugar é uma escolha muito consciente pela preservação em vez da modernização desenfreada. A história é tratada com muita responsabilidade. E toda essa história está ali, moldada em elementos palpáveis. A sabedoria da arquitetura do local impressiona logo de cara, principalmente porque não tem concreto na jogada. Tudo foi erguido com pedras calcárias e pau a pique, crescendo em uma harmonia perfeita com a montanha. Tem também os imponentes coqueiros centenários originais que acabaram dando nome ao lugar e resistem bravamente ao tempo. Ah, e tem uma pequena e rústica capelinha de pedra. É um ambiente onde a tradição não é só lembrada, ela literalmente respira através dos materiais que vieram da própria terra. Parte 3. Uma imersão sensorial autêntica. Agora, saindo um pouco do contexto histórico e focando na vivência do momento presente, a forma como esse lugar conta a própria história passa por todos os nossos sentidos. Imagina um dia inteirinho de pura desaceleração, com um ritmo bem próprio. Amanhã não começa com o susto do despertador ou buzina, mas como um despertar calmo, sentindo aquele cheirinho inconfundível de café fresco passado na hora no fogão a lenha. Na parte da tarde, a ideia é se envolver com um trabalho contemplativo e voluntário. É a chance de caminhar pelas trilhas de uma Mata Atlântica super preservada, perto de plantas livres de agrotóxicos e ouvindo o barulho bom das cachoeiras. E no fim do dia, o entardecer traz um momento de reflexão pura, enquanto aquela luz dourada do sol vai pintando as pedras seculares da Casa Grande. É um espetáculo. Mas olha só um detalhe importante. O modelo oferecido foge totalmente daquele padrão de hotel fazenda, cheio de mimos e serviço de quarto diário. A proposta aqui é uma imersão rural rústica e super autêntica. Isso significa participar ativamente da vida simples do campo. Para ter uma ideia, os próprios hóspedes arrumam seus aposentos. E não, isso não é falta de serviço, tá? É um convite totalmente intencional para a gente criar uma conexão bem mais genuína e humilde com o ambiente ao nosso redor. Parte 4. O silêncio da natureza. Se entregar para esse nível de imersão,
traz resultados emocionais e psicológicos que não têm preço. Sabe quais são os verdadeiros luxos dessa experiência? São os ganhos invisíveis. Pode esquecer torneira dourada ou comodidades de alta tecnologia. O verdadeiro luxo ganha um significado muito mais sofisticado. É aquela desaceleração real do nosso sistema nervoso que só a paz do campo consegue dar. É criar um senso absurdo de pertencimento à história e à terra. Mas, acima de tudo, é ter acesso ao tempo sem interrupções e despertar uma vontade renovada de preservar esses espaços. Esse silêncio que a natureza intacta oferece atua como um remédio essencial. Parte 5. Exclusividade e preservação. E como eles garantem que esse silêncio precioso não se perca? Aí que está a sacada. Entra em cena um conceito vital, usando a escassez como um escudo poderoso e uma escolha super deliberada. Apenas 6. Isso mesmo, são exatamente 6 suítes disponíveis na Fazenda Coqueiros. E esse número limitadíssimo não é obra do acaso. É o que garante 100% silêncio, a exclusividade e, claro, funciona como a melhor proteção contra o turismo de massa. Ao limitar tanto a capacidade, a Fazenda garante que quem vai lá buscar refúgio, de fato vai encontrar, preservando a intimidade da experiência. É a diferença enorme entre só visitar um ponto turístico abarrotado de gente e realmente habitar, mesmo que brevemente, uma parte viva e protegida da nossa história. E assim, a gente chega à nossa reflexão final dessa exploração. Como queremos viver? No fim das contas, saber que existe um santuário histórico desses a tão poucas horas do epicentro caótico do Rio deixa no ar uma provocação silenciosa, mas muito forte. Quando a gente sai daquela sobrecarga da cidade grande e bate de frente com um lugar que valoriza o tempo, a autenticidade, o repouso de verdade, somos forçados a repensar as nossas próprias escolhas diárias. Vale muito a reflexão. O refúgio perfeito faz mais do que só obrigar a gente. Ele transforma completamente a nossa perspectiva quando precisamos voltar para a rotina. E é com esse pensamento que a gente encerra a imersão de hoje. Um grande abraço e até a próxima.